com o nosso conteúdo e agora nós vamos entrar na parte também de geometria, tá? E dentro dessa parte de geometria nós temos os polígonos, tá? Então vamos lá. O que são esses polígonos, né? Vamos definir melhor o que são polígonos. Então são figuras fechadas formadas por segmento de reta, sendo caracterizado pelos seguintes elementos: ângulo, vértices, diagonais e lados. Tudo isso nós vamos ver com calma no decorrer do bimestre. E aí nós temos alguma desses polígonos que são bem comuns no nosso dia a dia. Vamos lá, ó. Nós temos o acutângulo, que é um tipo de triângulo, triângulo retângulo, triângulo obtusângulo, o triângulo equilátero, o triângulo isósceles, o triângulo escaleno. Tudo isso vocês lembram lá do fundamental, né? Que bom. Então também temos o trapézio isósceles, o trapézio escaleno, temos o pentágono, o paralelogramo, o retângulo, o quadrado, o losango, o heptágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o decágono e a circunferência, tá? Parece muito, mas isso vocês já viram lá no fundamental, então é bem tranquilo, tá bom? Vamos continuar então? Vamos lá então. Aqui nós temos o quê? O nosso transferidor. O que ele serve? Ele serve para a gente o quê? Está marcando os ângulos. E esses ângulos são sempre formados por duas semirretas, tá? Com uma origem em comum, que é o vértice, tá bom? Então, vamos lá. Então, como que nós usamos esse transferidor, hein? Para medir a angulação de determinada abertura dessas semirretas, tá? Então, essa é a forma correta de nós usarmos um transferidor. Esse transferidor, ele tem aí a sua medida de 180 graus. 180 graus é uma reta, ou seja, meia volta de circunferência, tá bom? No caso, nosso exemplo aqui são 120 graus, tá? Nós temos o ponto de partida, né? Que é a base do transferidor. E aí nós temos alguns exemplos de como medir, né, através do ângulo central do vértice, tá bom? Então nós temos as aberturas. Essas aberturas é que formam os ângulos, que é a união dessas duas semirretas, tá? O vértice, né? Isso, percebam como nós fazemos essa medida de abertura dessas duas semirretas. No nosso exemplo aqui temos um ângulo de 40 graus. Aqui nós temos no relógio, né? O relógio também, ele forma a todo momento esses ângulos, né? E quando é meio-dia ou meia-noite, que tipo de ângulo nós temos? Um ângulo nulo, onde as duas semirretas elas estão sobrepostas, ou seja, não há nenhuma abertura com relação a isso. Aqui nós temos uma hora, né? Então é um tipo de ângulo que menor do que 90 graus. No nosso caso aqui, 30 graus, certo? Então tá bom. Vamos lá, vamos corrigir. Olha o 3 horas. 3 horas formou um ângulo reto aqui, ó. Este ângulo reto, né? É um ângulo de quanto? De 90 graus, tá? Então, 3 horas da tarde, pegando, por exemplo, o relógio, né? É num ângulo reto de 90 graus. E agora? Tipo de ângulos, vamos lá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um relógio marcando 10 horas e 10 minutos. O menor ângulo é 120 graus, e o ângulo que? Obtuso, pois está entre 90 e 180 graus. Então, o ângulo de cada partezinha dessa que indica 5 minutos, né? Ou um intervalo aqui, ele mede 30 graus. Então, aqui nós temos 4 intervalos, né? Então, nós temos 4 vezes 30, então dá 120 graus, um ângulo obtuso, tá? Olha aqui o que nós temos agora. Nós temos um ângulo aqui, ó, de 180 graus, também denominado de ângulo raso, certo? Quando eu tenho um espaçamento de 6 unidades, 6 vezes 30, 180 graus. Bem tranquilo, né? E aí nós temos os vértices, né? Que é um ponto de junção dos dois lados.
é onde encontra essas duas semi-retas, podemos ser chamado de canto, né? Mesmo, isso mesmo, canto do polígono. Diagonal e lados, né? Diagonal de um segmento de reta entre dois vértices não consecutivos. Do polígono, lógico, né? Então, vamos lá. Lados são segmentos de reta de um vértice e outro do polígono que limitam a sua extensão. Então, quando nós temos os lados, ele limita o tamanho do nosso polígono. Então, vamos lá, ó. Para ter um entendimento prático sobre os ângulos, vértice, diagonal, lado de um polígono, é uma tarefa, como eu já disse para vocês, bastante simples. Então, vamos seguir as instruções, certo? E fazer aí um exemplo para vocês verificarem ou relembrarem, né, o quanto é tranquilo tá trabalhando com essa parte de geometria, tá? Então, a gente vai rapidamente estar relembrando alguns conceitos, tá? Desta parte de geometria. Tem aí umas nomenclaturas, né? Já parou para pensar por que 2 é 2, por que 3 é 3 e daí por diante, algumas curiosidades desses formatos de algarismos, né? Então, ó, um ângulo, dois ângulos, olha de onde vem isso, hein? 3 ângulos, 4 ângulos, 5 ângulos, né? 6 ângulos, 7 ângulos, 8 ângulos, 9 ângulos e 0 ângulos. Dá para ver que a matemática está presente aí no nosso dia a dia de uma forma espetacular, né? Que coisa maravilhosa. Olha aí, os números são o quê? Através das angulações que os formam, tá? Só curiosidade. E aí a gente entra aí numa parte de área dessas figuras planas. O que que nós temos aqui? Inicialmente, nós temos a área de um retângulo. Como que calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, ou o A vezes B. Qual que é a característica desse retângulo? Formam também ângulos de 90 graus. Porém, nem todos os lados são iguais. Se os lados fossem iguais, seria um quadrado, tá bom? A forma de fazer é a mesma, ó, A vezes B ou lado vezes lado, tá bom? Agora, o que que nós temos? Nós temos o quadrado. Da mesma forma do retângulo, porém, todos os lados são iguais. Daí que vem a expressão quadrado, ó, lado vezes lado, lado ao quadrado. Ou seja, eu vou multiplicar ele por ele mesmo, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Agora nós temos o triângulo, né? Então, o triângulo, o que que nós fazemos? Ó, o triângulo nada mais é do que ó, base vezes altura dividido por 2. Sempre a base é aquele lado maior, ó, ele fecha no vértice, tá? Independente dele estar com o vértice para cima ou para baixo, de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. É sempre a mesma forma para estar fazendo, ou seja, base vezes altura dividido por 2. Ok? Ótimo, tá? Então, vamos lá. O que que nós temos agora? Nós temos o paralelogramo. Então, para acharmos o paralelogramo, é da mesma forma. Ou seja, olha aqui, ó, base vezes altura. Então, ele é formado por duas retas paralelas, só que um pouco curvas, um pouco deitadas, né? Mas a forma de fazer é a mesma, tá? Nós vamos depois praticar com alguns exercícios sobre isso, tudo bem? E aí a gente continua, né, com esses paralelogramas, tá? Base vezes altura, ó, base maior, esse é o quê? A nossa área do trapézio. Então, o trapézio tem duas bases, uma base maior e uma base menor. Uma altura, que é a distância entre essas duas bases. Então, como que eu calculo essa área desse trapézio? Olha que interessante. Base maior vezes base menor, entre parênteses, multiplicando a altura dividido por 2. Fácil, né? Bem tranquilo. Vai ficar ainda mais fácil quando nós formos praticar com alguns exercícios, tá bom? Vamos lá, vamos continuando. Olha aqui outra figura interessante para revermos aí o nosso conteúdo lá do fundamental que vocês viram, apesar que não faz muito tempo, hein? Então vamos lá.
Então, a área do losango é o quê? Diagonal maior, olha a diagonal maior, Dzão, vezes diagonal menor, certo? Dividido por 2. Então, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ótimo. Vamos lá. E aí nós temos o nosso setor circular, né? Que é o ângulo vezes o quê? O raio dividido por 2. Então, o setor circular é o ângulo vezes o raio dividido por 2. E aí nós também temos o segmento do setor circular, né? Que nada mais é do que raio dividido por 2 vezes o que? A minha inclinação vezes h. Também muito tranquilo. E esse h é essa altura aqui que formou o ângulo reto, tá? Mas a gente vai ver com mais calma esse setor circular no decorrer aí do nosso bimestre, com alguns exercícios práticos sobre ele, tá bom? Então vamos lá. E aí, agora a gente vai no nosso primeiro exercício, tá? Olha aí que coisa interessante, tá? Nós temos aí uma figura com algumas medidas, só que ela não se enquadra em nenhuma dessas figuras que nós vimos até agora. Olha que coisa interessante. Mas se não é nenhuma delas, como que nós podemos aí resolver este exercício? Vamos lá, ó. Com muita calma, o que que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esta figura em duas figuras. Ou seja, eu vou transformar em um triângulo e um retângulo. E depois eu vou somar as duas áreas e automaticamente a soma dessas duas áreas é a área total desta figura. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos estar realizando então. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Então, eu formei aqui embaixo um retângulo e aqui eu formei um triângulo, certo? Olha aqui, fica mais fácil de vocês entenderem. Então, essa linha pontilhada, ela é o que? Uma extensão para cortar a minha figura. Quanto que ela vale? 4. Por quê? Se aqui embaixo é 8 e até o início do pontilhado é 4, o final do pontilhado sobrou o quê? Mais 4. Viu como é simples? Ótimo. Então, o que eu tenho aqui? Assim, eu tenho um triângulo e um retângulo, tá bom? E como que eu vou calcular isso? Vamos lá, ó. Área do triângulo, lembram? A área do triângulo é o que? Base vezes altura, certo? Então, o que nós temos aqui? Assim, a área do triângulo é base. Primeiro vamos com o retângulo, né? Olha aqui, ó. Retângulo é 8 vezes 3. Quanto que é? 8 vezes 3? 24. Ótimo, né? 8 vezes 3, 24. Achei a área do retângulo. E a área do triângulo? A área do triângulo, primeiro eu tenho que o quê? Determinar a altura, certo? E como que eu determino essa altura? Através de Pitágoras, certo? Então, aqui eu tenho 4, ó. Depois, eu tenho o quê? Se daqui até aqui é 6, eu tenho aqui que vale 3, né? Então, a minha altura, ela vale 3. Isso mesmo, é um triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. Então, achei a minha altura. Sendo assim, a área do triângulo vale quanto? Olha aqui, ó. Então, vamos lá, 4 vezes 3 dividido por 2. Então, o que eu vou ver agora? Para que eu ache essa área completa. Eu vou somar a área do retângulo com a área do triângulo. Ou seja, eu vou pegar esses 24, somar com os 6 e encontrar 30. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? E aí a gente tem aí algumas formulinhas para vocês lembrarem um pouquinho, né? Recordarem lá do fundamental aquilo que nós vamos estar vendo aqui no decorrer desse bimestre, tá? Área e ângulo de figuras planas, tudo bem? A gente começa com essa parte de área de uma forma bem simples e depois nós vamos nos aprofundando bastante com a matéria, tá? Espero aí que tenham entendido e a gente vai procurar estar o quê? Fazendo mais exercícios para praticar bastante e fixar bem este conteúdo. Tudo bem, pessoal?
Ok, então. Então, até a próxima aula e tenha um bom dia.